Oi, Torre. Bom dia. Professor, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Bom professor. dia. Bom dia, Mariana. Ô, Torre, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu falei com o Ingo, a gente está terminando um... Eu não sei se já ouviram falar, é interessante vocês saberem. Existe o chamado TextMult, que é um simulado em direito tributário, que nós organizamos. E aí participam alunos de todo o Brasil, participam da Bahia, Amazonas, São Paulo. E até um evento bem interessante que eu vou divulgar para vocês. Ele vai ocorrer dia 13 de novembro. E é a 5ª edição. Nós fizemos já 4 edições. Uma foi em BH, outra no Distrito Federal. Agora esse ano vai ser na Bahia. Esse ano vai ser em Curitiba. Só que esse ano vai ser online, né? Porque, por motivos óbvios, na pandemia. E ao final a gente faz um livro que são os memoriais dos melhores textos entregues pelas equipes, né? Então, o ano passado as melhores equipes foram a Mackenzie, a USP, acho que a PUC Minas, posso estar me enganando com alguma dessas aí. E cada ano tem um tema. O ano passado foi sobre ISS nos carros inteligentes, o ano anterior sobre criptoativos, e esse ano é sobre ICMS nas contas de energia elétrica. Sobre a questão da essencialidade, se fere o princípio da essencialidade uma alíquota de ICMS de 30% sobre contas de energia elétrica, que é um caso que está no Supremo. Aí nós queremos publicar e nós temos 2 possibilidades. Pela FI, e eu falei com o Ingo de fazer pela nossa Fênix. Você acha que é possível publicar, Talren? Sim, perfeitamente. Se eu não estou equivocado, o NISC fez uma consulta, o João, Uhum. no evento anterior. Ah, tá. Então eu vou recuperar com ele e vamos fazer com vocês. Eu queria Sim, é abrir... possível, sim. Não, porque está dos objetivos, né, da divulgação de conteúdo científico e acadêmico, né? Esse, eu acho que tem uma leitura grande, porque as equipes, os alunos de todo o Brasil leem. Eu creio que vale a pena, sim. O senhor pode repetir o nome, por favor, do evento? TextMult. É isso aí. Ele me solicitou fez uma consulta de uma publicação referente ao evento anterior. Uhum. Aí, quem sabe, conversada com o João, isso. Tá, eu falo com ele. Mas que bom, muito obrigado. Vai ser bem Não, interessante. imagina, eu acho que está dentro dos objetivos, né, de divulgação, conteúdo. E esse evento, eu até queria convidá-los para conhecer. Chama TextMult, que é uma simulação de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. É bem interessante. E pena que vocês acabam tendo contato com o tributário no 9º semestre, se bem que o ano que vem vocês poderiam participar. Não tem como participar, porque vocês se formam em agosto, né? É difícil. Mas pelo menos acompanhar. Os alunos do 1º semestre ainda conseguem participar, os que são do 9º no 1º. Mas que bom. Então tá, vamos seguir aqui. E eu vou pegar também aqui para mostrar para vocês o evento. Deixa eu só pegar aqui e mostrar. Professor, mas tem como participar como ouvinte, Tem, sem escrita de artigo, enfim. tem como sim. Mas você diz com certificado? Independente do certificado, Tem é mais como. para ter mesmo, né? Tem. Esse campo que realmente eu particularmente tenho uma resistência, né? E não gosto muito de tributário, mas eu me esforço para compreender, para a máxima compreensão, né? É para conhecer mesmo. Ah, que legal. Eu estou tentando achar aqui. Deixa eu entrar no YouTube, não estou.
Deixa eu ver se eu acho que eu quero colocar para vocês encontrarem. Eu também estou tendo dificuldade de achar o canal que tem todos os vídeos. Acho que aqui eu vou achar. Achei. Professor, é só para confirmar, realmente o João Ricardo fez a consulta, é Tax Mood Brasil, né? E esse mesmo, esse mesmo. Ah, então eu vou retomar com ele. Então tá confirmado sim, eu verifiquei aqui. Tá. E se a gente encaminha, tipo, essa semana, acho que publicas até quando? Sempre aí a sede direito tem prioridade na frente de todos, né? Tá, 15 dias, no máximo, a gente consegue. perfeito. Muito obrigado. Eu vou mostrar, e daí podemos falar depois, tá? Daí eu falo ali, eu já falei com o Ingo, falei com a Concor, eles aprovaram também. Esse aqui é o nosso site do nosso grupo de pesquisas, tá? Do GTAX. Aqui, ó, GTAX. Até aqui, ó, estão os temas que nós estamos tratando esse ano. Ó, seletividade de semestre na energia, visão do fisco estadual. Eu ponho aqui GTAX Grupo, eu vou colocar aqui para vocês no chat. Vocês podem depois... Vou colocar isso aqui melhor. Professor, dá para colocar lá no Moodle depois o link? Ponho, porque daí é bom para vocês assinarem ele, porque sempre tem alguma coisa nova que nós fazemos. É porque agora eu estou assistindo a aula no iPad, então eu não tenho como gravar no computador. Daí, se tiver no Moodle, depois eu consigo acessar e olhar outros horários também, salvar nos favoritos. Claro, com certeza. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, Obrigado. sobre reforma tributária, tem todo um ciclo de vídeos, são 3 aqui. O Tex Multi do ano passado na Bahia, que é a final. Tem uma competição em análise econômica do direito, que aqui nós gravamos. Tributação e inteligência artificial. Então, tem algumas coisas do nosso grupo aqui. Os canais aqui. Não, canais não é, isso aqui é outra coisa. E aqui estão os vídeos. Tá, ó, precedentes no Supremo, seletividade tributária, lançamento da nossa revista. Tem bastante coisa. Painéis temáticos, ó, direitos fundamentais do contribuinte. Então tem alguma coisa. Até podia ter mais, né? Bem, então eu queria fazer um convite para vocês acompanharem esse simulado, né, que chama TextMulti, e acompanharem o grupo também, que sempre tem um trabalho de algum doutorando, algum mestrando, para vocês verem. Nós estávamos vendo, na aula passada, deixa eu ver se não me engano aqui, eram os decretos, as normas complementares de direito tributário, né? E aí nós vimos que elas se compõem de atos normativos, portarias, instruções normativas, assim por diante, decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa, como o CARF, que eu dei um exemplo, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, que é, por exemplo, tipo um costume administrativo, e convênios que se celebram em União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, também tem os convênios. E os decretos legislativos, esses decretos legislativos, eles são de competência do Congresso Nacional. Então, cabe aqui ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder e os limites da delegação legislativa. Ou seja, o decreto legislativo retira a eficácia de um decreto do Executivo. Então, quando o Legislativo não concorda com um ato do Poder Executivo, ele pode tirar a eficácia por meio de um decreto legislativo. O decreto legislativo também serve para promulgar aqui as convenções internacionais. Tá? Por favor, Talrey. Esse aí seria o caso de que ontem eu ouvi comentários da autonomia do Banco Central, porque
A questão era que o executivo deveria fazer a proposta, né? E ficou o legislativo que encaminhou. E, evidentemente, nesse período conturbado, até o Supremo consolidou, então, que realmente o Banco Central tem a autonomia, né? Mas a questão estava da origem do projeto, que deveria ser do executivo e foi do legislativo, né? Olha só. Eu não acompanhei, é uma matéria interessante essa. Foi ontem a decisão e a discussão estava nessa questão. Bom, essa é uma matéria boa. Resoluções do Senado Federal, nós vimos também na aula passada, elas servem para harmonizar a legislação tributária nacionalmente, dentro das competências do Senado. E o que elas fazem? Elas estabelecem alíquotas máximas e mínimas do ICMS e as alíquotas interestaduais de exportação, entre estados, né, e internas aos estados. Também estabelecem as alíquotas máximas do ITCMD, Imposto de Herança. Então, as alíquotas vão de 0 a 8 no Brasil, e aqui tem a resolução para vocês. Quer dizer, não é que seja 8, pode ser até 8. São Paulo é 8, Rio Grande do Sul era 6. Então, pode ser de 0 a 8. Tem muita gente que diz que essa alíquota de 8% é muito baixa e gostaria de uma alíquota maior, uma alíquota mais pesada, assim, de 35% para ITCMD para herança. Não sei se se conhece esse debate aí. Tem muita gente que acha que a tributação da herança no Brasil é muito baixa e quer uma tributação bem mais pesada. Eu não sei fazer enquete aqui, mas se eu soubesse fazer enquete, eu faria enquanto eu dou aula. Deixa eu ver se eu sei fazer uma enquete aqui. Ó, enquete. Enquete 1. Pergunta. A enquete lá na internet. Vocês já fizeram enquete durante a sala de aula? Nunca? Eu nunca fiz. Alguns professores já fizeram. E funcionou bem? Acho que sim, né? Mas eu acho que eles tinham um modelo pré-pronto que eles só colocavam durante a aula. Eu não sei como é que funciona no Zoom para fazer enquete. Vou testar agora, cara. Vou escolher um. Aqui, 8%. Eu vou botar as 3 possibilidades que existem hoje em debate, vocês vão pensando aí e coloquem. São os 3 modelos que existem no mundo. Tá, fiz a enquete. Ah, que legal isso aqui. Iniciar a enquete. Ó, não sei se abriu para vocês aí. Tá, eu vou dando aula e vocês vão votando aí, para a gente ver quem é que ganhou. Então, tem 3 modelos no mundo. Países que não tributam a herança, acham que a propriedade já foi tributada. Países que tributam em 35%, tipo a Alemanha, ou seja, super tributam. E daí os milionários correm para criar fundações e outras formas de proteção. E o Brasil que fica ali com uma tributação baixa, média. Alguns acham média, eu acho baixa, de 8%. Máxima, né? Não é que seja sempre assim. Bem, eu vou seguindo aqui com o PPT, só para não errar, eu vou voltar para o PPT. Olha aí, está ganhando 35%. Posso mostrar? Ah, não, falta ainda alguém para votar. Legal que a enquete é anônima. Deixa eu compartilhar. Então, resoluções servem para determinar as alíquotas do ICMS, do ITCMD, a máxima. Ó, encerrei a enquete aqui, ó. Vocês conseguem ver o resultado? Não. Ainda não. Ah, encerrei, eu achei que vocês iam ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Esse negócio de enquete é legal. Ó, esse é o resultado. Metade da turma acha que tem que ser 8%, metade tem que ser super tributado. E Professor, creio que houve o Professor, para mim está aparecendo umas resoluções. não Não. aparece a minha tela? Não. Pois Não. e TMD. Eu queria que aparecesse o desktop aqui, ó. É que ela aparece como um pop-up. Agora aparece, não? Não. Não, resoluções. Tá, eu vou copiar isso aqui e botar lá no PPT. Ó, essa aqui é a posição da turma em relação ao ITCMD. É mais ou menos a posição do Brasil. Metade quer mais tributação, metade não quer. Então, aí vocês se dividiram aí. Ó. Vocês gostaram de enquete? Fiz umas enquetes. Legal saber as opiniões de vocês. Bem, as resoluções também, elas podem alterar as alíquotas mínimas e máximas do IPVA. No caso aqui, estabelece as mínimas. Para evitar a guerra fiscal, para evitar que um Estado não tribute. O IPVA tem esse problema histórico, né, que muitas vezes a alíquota é baixa, aí a pessoa vai emplacar o carro em outro lugar. Não sei se já viram isso, mas ocorria muito com cidades aqui em volta de Porto Alegre. Por exemplo, Viamão tinha um problema que o pessoal emplacava em Porto Alegre para ter o nome de Porto Alegre na placa. Aí, lá em Santa Catarina, muitas pessoas vêm do Rio Grande do Sul e vão para Santa Catarina porque o IPVA é mais baixo. Aí as empresas de locação de veículos acabam indo para BH, lá para Minas Gerais, para colocar todos os veículos da frota porque o IPVA é mais baixo. Então, para evitar a guerra fiscal e esse problema com o IPVA, se tem essa ideia de ter alíquotas mínimas fixadas em resolução do Senado. Tá? E aí encerramos as fontes do direito tributário, certo? Não sei se vocês vão ficar com saudade de fontes, mas a gente vai ter que passar para a próxima matéria agora, que são os tributos, tá bom? Então, vou começar aqui. Mas o IPVA continua a guerra. Continua a guerra. Mas sabe que tem uma resolução do Senado, uma decisão do Supremo recente que atacou um dos pontos dessa guerra fiscal. Deixa eu colocar aqui, ó. Mas tem razão o Carrinho. Continua a guerra, o Supremo julgou uma questão, que é essa aqui, ó. A tese do recolhimento do IPVA no estado do domicílio do proprietário do veículo. Essa foi uma decisão recente. Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês podem colocar e pesquisar depois. Que tratava desse problema. Justamente para evitar que o IPVA fosse em outro município, em outro estado. O sujeito tem domicílio num local e vai registrar o carro em outro local para reduzir o IPVA. Então, o caso lá... Tá, mas ele não teria que comprovar residência no outro local também? Porque para registrar o IPVA, tu obrigatoriamente tu tem que comprovar que tu tem uma residência. Sim. Então, como tu vai fazer? Tipo,
uma pessoa, o que acontece muito? Tem gente que tem casa em Porto Alegre, vamos supor, e tem uma casa, por exemplo, em Santa Catarina. E como Santa Catarina tem IPVA mais barato, tem muitas pessoas que acabam registrando lá. Por que eles conseguem registrar lá? Não é porque eles simplesmente resolveram atravessar ali uma Ampituba e registrar lá. É porque eles têm um imóvel lá. Então, como é que tu vai conseguir descobrir se a residência da pessoa é em Santa Catarina ou em Porto Alegre? Até mesmo para comprar um carro, né? Se tu tentar comprar um carro em Santa Catarina, tu não vai conseguir comprar se tu não tiver residência lá, sem comprovar o endereço. Sim. Essa questão do domicílio e residência, para a pessoa física, eu concordo, é mais difícil. Nesse caso aqui, era de empresa. É uma empresa que deve ter uma frota, né? Até poderia entrar no caso. Mas, professor, agora ficou pior ainda, porque para a empresa, tu só consegue comprar aonde é a matriz da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, porque eu já tentei fazer isso, nós temos uma empresa em Soledade, nós já tentamos comprar, nós temos carros comprados pela região, nós já tentamos comprar carro em Santa Catarina, tu não compra. A agência de lá, ela obrigatoriamente vai te jogar de volta para tua região. Ela não vai permitir que tu compre nem em Porto Alegre. Tu é obrigado a comprar onde está o registro da matriz. Teria que pegar aqui, ó, Kátia. Kátia, não? Eu fiquei em dúvida agora, não consegui entender ali a resolução. Teria que pegar aqui o processo e olhar os fatos. Mas os fatos aqui, o carro era registrado num local, que era em Uberlândia, e parece ali, né? Deixa eu voltar. E eles queriam registrar fora do domicílio da empresa. Esse é o julgamento, né? Aqui é a tese. É constitucional a cobrança de IPVA do Estado em que o contribuinte mantém sua sede ao domicílio. Tá? Agora, nos fatos, como é que eles fizeram essa alteração? A gente teria que dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver o voto. Aqui está o processo. Teria que entrar. Mas eles conseguiram fazer o registro do imóvel, do carro em outro lugar? Sim, por isso que deu o conflito entre dois locais. Então, certo, foi identificado uma fraude aí, porque tu não consegue, na verdade. Há anos eu já fiz esse questionamento em diversas agências e eles não te vendem, e se tu tentar registrar, o registro tu só faz comprovando que tu reside lá. E, na verdade, se o endereço não tiver no teu nome, o documento, assim, do imóvel, coisa assim, tu vai ter que fazer em cartório, reconhecer firma, dizendo que tu realmente mora lá, naquele endereço, vai ter que juntar as contas. Então, deve ter tido uma fraude. É interessante, vou querer ler. Eu não sei se foi fraude, né? Porque cada estado tem suas leis, né? Kátia, sim. Eu acho que aqui o professor está se referindo às locadoras. E hoje no Brasil, elas detêm 30% de toda a fabricação de automóveis vão para as locadoras. Então, é algo muito... Sim. Então, isso deve ser compras corporativas que são diretamente com a montadora. Então, eles escapam dessa... Porque aí é diferente. Não é empresa, não é empresa. Seria uma questão de empresa, mas para locação já. Eu teria que olhar aqui, ó. Quem é... Aqui, ó, por exemplo, esse caso, não sei se estão olhando na minha tela. Sim. Olha quem é a parte aqui. A Uber. Foi exatamente como o Jair falou ali, comentou. Eu imaginei depois que ele começou a falar, eu comecei a imaginar exatamente isso. Claro que a Uber... empresa, ela não localiza, Uber, exato. Só que a Localiza, ela é uma empresa que tem carros. A Uber é uma empresa que intermedia viagens, né? Corridas. Então, o que acontece? Quem é o dono do carro é o dono do Uber lá. Mas a pessoa pode ter vários carros. Eu teria que entrar nos fatos aqui para entender realmente que a tua dúvida é importante. Eu estou tentando entrar aqui no processo, não sei se vocês enxergam aqui o processo. Sim. Ó, eu não estou entrando em alguns documentos aqui para ver na prática. Se vocês conseguirem entrar nesse processo aqui com calma, só para verem. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, porque eu não estou entrando aqui. E verem na prática qual é o caso, como é que foi feito isso
na situação concreta. Não sei se a minha internet está ruim. Mas até vou deixar aqui o número do processo, ó. Tentem dar uma olhada. Eu vou olhar depois também. Que é esse aqui, ó. Certo? É esse RE aqui. Mas antigamente esse problema, acho que era do Viamão, etc., e a legislação foi aprimorando. Então, pode ser também uma decisão muito antiga, que a legislação já tem alterado. Porque o que o fisco vai vendo? Ele vai vendo brechas e vai fechando. Mas os casos são julgados de anos atrás também. E também a legislação muda de município, de estado, cada estado tem uma legislação. Então tem que ver com calma. Mas isso que você tentou era no Rio Grande do Sul e não conseguia. Tinha que ser pelo domicílio da empresa. Não, eu já questionei, né? Alguns anos eu já fiz esse questionamento, assim. Então, tipo, comprar o veículo, tu não consegue comprar, nem se fosse por empresa, nem se fosse por pessoa jurídica. Se tu for numa concessionária, na hora que tu der o teu endereço, a pessoa vai te direcionar para a concessionária mais próxima. Ela não... É muito difícil. Olha, eu consegui comprar um carro em Canoas, né? Isso porque o carro era o lançamento, a cor não existia em Porto Alegre, nas concessionárias aqui. Foi a única vez que eu consegui comprar um carro fora do domicílio. Porque fora isso, sempre precisou de documento de residência, comprovação em cartório, se o documento não tivesse no teu nome, uma questão assim. E emplacamento também. Emplacamento aonde o veículo foi comprado, tu consegue fazer com a tua residência, ou então tu vai pegar a nota e rodar até a tua residência. Se tu não tiver documentação. Eu não sei o teu caso, mas digamos que eu sou dono de uma empresa de veículos, tem lá uma frota, 10 veículos, e eu quero muito, assim, vou partir da hipótese que eu quero muito emplacar, sei lá, em Santa Catarina, né? Eu moro em Porto Alegre e quero muito emplacar lá. Eu poderia ter um imóvel lá, mas eu não tenho. Também não vou comprar um imóvel só para emplacar lá. Eu posso, teoricamente, criar uma empresa só para veículos, para realizar transportes para mim, e aí a minha empresa pagaria serviço para essa empresa, essa outra que tem os veículos ficam no imobilizado dela, e aí eu abro essa empresa lá em Santa Catarina, alugo lá um local barato e deixaria lá. Claro que aí eu tenho custo de contador, custo de aluguel, Sim. e tem que ver se esses custos compensam a minha frota. Digamos que fosse uma frota de caminhões, porque eu sou uma transportadora. Aí começa a valer a pena. Sim. Né? Então, eu teria lá um aluguel de 100, 200 reais, mais os custos de contador por ano, talvez valesse a pena montar uma empresa só para isso. Que é o que eu acho que as empresas fazem. Isso que a gente está falando agora se chama planejamento tributário. Claro, é uma coisa bem hipotética, né? Mas é uma ideia de planejamento. Sim, isso funcionaria. Mas tem que ver, nesse caso aqui, eu não consegui entrar no processo. Se puderem entrar e olhar os fatos, é até bem interessante. Até, se quiserem fazer o TDE sobre isso aí, pode fazer. Tem aquele nosso TDE, né, que é um trabalho no primeiro, tem um outro trabalho. Tem uma data até que agora em setembro, né? Se quiser fazer o primeiro trabalho sobre isso aqui, pode fazer. Interessante, vou pensar. Ou outro tema, fiquem à vontade. Bem, eu vou voltar lá para o nosso PPT e dizer que nós encerramos aqui e vamos iniciar a matéria nova. É isso que eu tinha falado, né? Então, encerro aqui e vamos abrir o outro lado. Como eu estava comentando para vocês, a gente encerramos hoje as fontes de direito tributário. Daí iniciamos o quê? Nós iniciamos os tributos, as espécies de tributos.
Deixa eu só compartilhar aqui. E eu já vou colocar no Moodle a partir de agora. Então, essas aqui são as espécies de tributos. Nós vamos ter um conjunto de aulas, porque são 5 espécies de tributos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria e assim por diante. E nós vamos começar pelas espécies mesmo, pela quantidade, pela classificação. Então, no texto constitucional, ali no artigo 145, nós temos o seguinte: são espécies de tributos os impostos, as taxas, em razão do poder de polícia, e aí tem uma redação bem grande ali, ó, em razão do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Contribuições de melhoria decorrente de obras públicas, e aí essa divisão, que a gente chama tripartite, são 3 tipos, né? Imposto, taxa de contribuição e melhoria, já existia no CTN, ali no artigo 5º. Posteriormente, nós tivemos com a Constituição Federal e com as emendas constitucionais e evolução legislativa, nós vimos surgir novas espécies de tributos. E a classificação delas não ficava muito clara. E aos poucos, vejam só, aos poucos, já em 93, aos poucos, nós tivemos essa exigência de fazer uma classificação, uma reclassificação dos tributos. E nesse voto aqui do ministro Carlos Veloso, houve uma consolidação de entendimento que são 5 as espécies de tributos. Então, só para retornar. A Constituição falava em 3, o CTN falava em 3, mas as espécies começaram a se multiplicar e o Supremo consolidou a classificação, que é aceita hoje, que são 5 as espécies. Tá? Elas são os impostos, está aqui ó, em vermelho, as diversas espécies tributárias determinadas pela hipótese de incidência ou pelo fato gerador da respectiva obrigação são A, impostos, primeiro, 2, taxas, segundo, 3, contribuições, que já estavam lá no texto constitucional. As contribuições foram subdivididas em de melhoria e sociais. As sociais, por sua vez, foram subdivididas em Seguridade Social, Salário e Educação e especiais. E as especiais de intervenção do domínio econômico, de interesse de categorias profissionais econômicas, e ainda se estabeleceu mais uma espécie tributária aqui, que são os empréstimos compulsórios. Tá? Podem ver que aquela divisão simples de 3 foi, digamos assim, mais detalhada, né? Eu copiei, inclusive, parte do voto do ministro Carlos Veloso, porque é quase um manual de direito tributário que está ali. Ficou bem resumida a visão do ministro ali, e vocês podem encontrar ali uma conceituação bem tranquila. Eu vou colocar esse PPT até para vocês lerem ali, porque eu estou vendo que vocês estão tentando ler na tela. Para facilitar. Professor, eu fiquei com uma Fale, dúvida. Marta. Qual que é o quinto? Qual que é a quinta espécie de tributo? Ah, boa pergunta, Nathalie. Não está muito claro ali. Isso aí foi, posteriormente, a doutrina releu isso. São impostos, taxas, contribuições de melhoria, tá? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, que estavam lá no texto constitucional. Aí a doutrina leu que a 4ª espécie são as contribuições sociais e a 5ª os empréstimos compulsórios. Então, o que o Carlos Veloso fez? Ele criou uma espécie que são contribuições e botou sociais de melhoria. E a doutrina disse, não, mas a de melhoria é muito diferente das sociais. E aí subdividiu, ficou impostos, taxas, contribuições de melhoria. Acho que não está aqui. Ah, não botei. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Tá? Ah, entendi. Obrigada. Deixa eu colocar esse material para vocês já lá, para vocês acompanharem. São muitas espécies, né?
Só vou fazer um negócio antes de colocar lá. Os tributos também podem ser classificados pela competência, pela função e por quem suporta o ônus. Pela competência, eles podem ser estaduais, federais e municipais. Pela função, fiscais e extrafiscais. Para quem suporta o encargo, eles podem ser diretos ou indiretos. Os fiscais, como eu disse para vocês, visam arrecadar. E os extrafiscais visam regular uma conduta. Quem suporta o ônus? Eles são diretos ou indiretos. Então, por exemplo, um imposto como o imposto, o IPTU, quem suporta o ônus dele é o dono do imóvel. No IPVA, que nós estávamos falando antes, quem suporta o ônus é o dono do veículo. E no caso, por exemplo, do ICMS, quem suporta o ônus não é o comerciante. O comerciante cobra do consumidor e ele repassa o ICMS para o Estado. Então, nós temos aqui uma divisão entre impostos diretos e indiretos. Os diretos, eu suporto o encargo, não passo para ninguém, e os indiretos, eu transfiro. Tá? Então, essa é uma divisão importante depois para nós vermos algumas questõezinhas. Não sei se fica muito clara essa questão dos diretos e indiretos. Em geral, os alunos têm uma dúvida. Eu fiquei mais com dúvida no regular dos extrafiscais. No regular, É, na função de regular. por exemplo, no regular, o que acontece? Eu uso o tributo com dupla função. Eu tenho uma função que é arrecadar, claro, né? Porque todo tributo é uma cobrança, mas eu quero, como é que eu posso dizer? Eu quero mexer, a palavra mexer é muito feia, né? Mas eu quero incidir, né? Eu quero atuar em determinado setor, intervir em determinado setor. Por exemplo, eu acho que estão entrando muitos veículos importados da China. Aí eu quero reduzir o ingresso de veículos importados da China. Então, eu intervenho, eu atuo nesse mercado, aumentando a alíquota de importação para que esses produtos, né, esses veículos, fiquem mais caros e ingressem com menos capacidade concorrencial, competitiva, e, portanto, as pessoas têm menos interesse em comprar esses veículos. Então, se eu aumentar o imposto de importação, diminui a importação. Agora, se eu reduzo o imposto de importação, por exemplo, das vacinas da Covid, eu facilito a compra, porque o preço baixa. Então, é uma lógica meio de mercado. Se o preço está baixo e o valor é maior, as pessoas tendem a comprar, migram para aquele produto. Claro, se o preço aumenta e há um concorrente diferente, eu compro do concorrente. Então, um pouco de lei de oferta e procura, né? Tá, entendi. Mais ou menos, né? Mas vai entender agora que no exercício, tá? Porque fica muito teórico, eu concordo. Todas essas aulas são um pouco teóricas no início. Deixa eu colocar para vocês aqui já esse PPT e eu quero fazer um exercício com vocês. Que é esse aqui, ó. Eu já vou deixar lá no PPT. Espécie de tributos. Tá, já está lá. Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui, ó. O PPT está aqui, ó, espécie de tributos, confirmem lá. E lá no PPT, eu quero fazer um exercício sobre os impostos. Aqui, ó. Então, os impostos. Os impostos são a primeira espécie de tributos que nós veremos. Qual é a característica do imposto? Ele
ele é um tributo que a cobrança dele independe de qualquer atividade estatal específica ao contribuinte. Então, se cobra impostos para financiar o Estado, a administração pública, né? O Estado no sentido lato, não o Estado membro, não o Estado do Rio Grande do Sul. Então, os impostos são cobrados para financiar o Estado. E eles não podem ser vinculados a nenhuma atividade. Então, quando as pessoas dizem, olha, eu pago IPVA e as estradas estão ruins, parece que tem um raciocínio interno ali nesse argumento que diz que eu pago IPVA para ter boas estradas, mas o dinheiro do IPVA não vai destinado para estradas, ele vai para financiar o Estado. Se eu quiser financiar uma atividade específica, eu tenho um outro tipo de tributo, um outro tributo que é vinculado, que é específico para atividades específicas, que são as taxas. Então, os impostos são gerais e não vinculados e as taxas vinculadas. Por isso o conceito de imposto aqui no CTN, no artigo 16, é bem claro. Imposto é o tributo cujo fato gerador, né, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Certo? Só tem um caso aqui que a Constituição permite, na verdade são 4 casos, que permitem a vinculação de impostos. E é no caso do, aqui ó, podem ver no 167, ó, que é no caso aqui do ICMS, ó, caso 158 e 159, a destinação para serviços de saúde, ensino, para a administração tributária e a prestação das garantias de operações de crédito. Então, nessas 4 possibilidades, é possível a vinculação do ICMS. Eu posso vincular parte da receita dos impostos para saúde, educação, para a própria administração tributária e para a garantia de operação de crédito por antecipação de receita, quando a administração ela quer, aqui no caso do IPTU também, ela quer antecipar uma receita que ela sabe que vai receber e ela precisa daquele crédito, por algum motivo. Nessas 4 situações, nós vamos revê-las de novo. Mas o meu interesse mais dedicado hoje, daí na terça eu renovo esses debates aqui, é aqui, ó. Eu queria montar uma tabela com você sobre alguns impostos. E eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pagar. Senão eu acho maldade eu pagar, né? Eu vou pagar aqui. E vou fazer um. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês? Ó, eu vou mostrar o primeiro. Nós vamos pegar os impostos e vamos olhar qual é o fato gerador dele. O que é o fato gerador? É a conduta que gera o imposto. Qual é a base de cálculo? O que é a base de cálculo? É sobre o que se cobra o imposto. A competência, se ele é fiscal ou extrafiscal, e se ele é direto ou indireto. Eu queria que vocês dessem uma olhada, também a gente vai corrigir todos na próxima aula. Posso fazer o primeiro ali, ó? Sempre a conduta, ela é relativa a um verbo. Então, o imposto é imposto de importação. Qual é o verbo? É importar. Mas importar o quê? Um produto. Mas eu vou importar um produto que vem do estrangeiro. Então, a conduta é verbo mais complemento. Sempre façam isso. Verbo mais complemento. Importar produto estrangeiro. Bem, e qual é a base de cálculo? Base de cálculo é sempre valor. Por isso que eu botei em vermelho ali. Esse valor do vai aparecer em todos aqui. Todos que você escreveu, já pode copiar, tem todos. Ó, valor do não sei o que, valor do não sei o que, o valor de. E aí, como é que eu sei a base de cálculo? A base de cálculo, podem ver que eu fiz
um jogo de palavras aqui, ó. Eu peguei o verbo, não sei se está certo aí, ó, Taurin, Kátia, pessoal, mas eu digo que eu apassivei. Eu levei o verbo para o passivo. Importar produto estrangeiro, eu transformei em produto importado. Tá? Conduta ocorrida. Então, eu inverti aqui, ó. A ordem inverteu. Importar produto estrangeiro. Qual é a base de cálculo? Valor do, isso aqui sempre mantém, é fixo. Valor do produto estrangeiro, veja que eu mantive aqui, e mudei a ordem, importado. Ah, tá, mas para você funciona? Sempre funciona. Pode escrever. Se não funcionar, tá alguma coisa errada. Aqui, imposto de exportação. Fica exportar produto nacional. Base de cálculo, montante, né? Sobre o que incide o tributo, vai ser sempre o valor do quê? Produto nacional exportado. E vocês vão fazer esse exercício para todos. Não tem como errar. Tá? Se fizerem dessa forma, vocês sempre vão saber o fato gerador e a base de cálculo. Competência federal, isso aí dá para olhar na Constituição. A natureza é essa fiscal porque ele quer regular o comércio exterior. Qual é a política que ele quer regular? Comércio exterior aqui. E no imposto de exportação, regular a política exterior também. Ah, e o imposto de renda? Não, o imposto de renda é fiscal, ele quer cobrar mesmo, quer arrecadar. É a função principal dele. Se errarem ou tiverem dúvidas aqui no fiscal, não tenham tanta preocupação que a gente vai ajustando. O importante é fato gerador e base de cálculo. E competência. Esses três aqui é o coração do conhecimento que eu quero que vocês obtenham. A natureza direto e indireto, eu até nem coloquei aqui porque eu avanço aos poucos, tá? Mas depois vai ser importante. Vocês acharam muito fácil, muito difícil? Muito fácil, né? Vai ficar até com vergonha de ensinar direito tributário. Vão dizer, direito tributário é tão fácil, mas coisa lá, gente. Né? Que matéria barbada. Alguma dúvida aqui nesse exercício? Querem tentar fazer um? Vamos tentar fazer um conjunto? Tentem fazer aí o imposto de exportação e o imposto de renda, tá? E eu corrijo com vocês agora, tá? Então vamos tentar um ou dois. Aí o restante fica para tema de casa e eu corrijo todos na terça-feira com agilidade. Então aqui, ó, vamos dar um minutinho para vocês fazerem isso aqui. Tá. Bem, podemos fazer? Alguém gostaria de tomar a palavra, fazer?
Bom, imposto de exportação, então, é exportar Perfeito. produto nacional, por o produto nacional exportado. A competência também é federal. Tá. E a natureza, essa natureza eu não estou seguro. Essa aqui eu entendo que seja extrafiscal, mas aonde e como você vai definir se é fiscal? Fiscal quando é do Estado ou municipal? Não, fiscal tem a ver com a função, com a finalidade. Quando a gente fala em Ah, fiscal, qual é o fim do tributo? Esse é um tributo que arrecada muito pouco, então ele não é para arrecadar, ele é mais para organizar algum setor econômico. Então, por exemplo, o Brasil quer exportar, mas ele não quer exportar in natura. Então, às vezes, ele aumenta o imposto de exportação da castanha de caju, do grão de café, do boi em pé. Então, ele usa isso como mecanismo para impedir algumas operações. E ao invés de ele proibir, ele diz, eu vou aumentar o tributo. Quer fazer? Pode fazer, mas eu vou te cobrar mais sobre isso. IR. Não sei se alguém quer fazer, mas muito bem, Calvin. Todos estamos certos. Quer tentar o IR? A, a conduta, eu fiquei na dúvida, mas acho que é arrecadar. Não, essa é a conduta do Estado. Mas qual é a conduta do contribuinte que gera a tributação? renda. Renda, Renda é. é o complemento. Ganhar renda. E o verbo? Trabalhar? Oi? Não. Não entendi. Trabalho, trabalhar, salário. Pode ser trabalhar, mas não só trabalhar, porque eu posso ter renda investindo na bolsa, alugando imóveis. Então, trabalhar é um tipo de renda, mas não é o único. A gente vai usar um verbo próprio do direito tributário que eu até não conhecia, aprendi isso do direito tributário, que é auferir. Então, é auferir renda. Poderia ser ganhar renda, né? Mas a gente não ganha, a gente luta pela renda. Eu, pelo menos, nunca ganhei renda, né? Então, as pessoas não gostam dessa expressão ganhar renda, porque, na verdade, tu tem que lutar muito para ter renda. Então, se adotou um outro verbo que é auferir renda, auferir, que ele é mais amplo e, por exemplo, trabalhar, ele é bom, mas, por exemplo, ele limitaria só aos ganhos do trabalho, tá? E, na verdade, são dois ganhos, do trabalho, do capital e da combinação de trabalho e capital. Então, é auferir renda. Base de cálculo, qual que seria a base de cálculo do imposto de renda? O valor da renda? O valor da renda e o verbo? Auferida. Exatamente, isso aí. Você acertou em cheio a base de cálculo do imposto de renda. Valor da renda auferida. Não tem como errar. Se souber o fato gerador, você sabe a base de cálculo. Não tem como errar. É sempre valor do, valor de, valor da. Então, valor do quê? Da renda auferida. Você já sabe a base de cálculo. Competência Federal. federal e a natureza Fiscal. fiscal. Muito bem. Então, você já sabe classificar o imposto de renda. Eu vou pedir que façam dos demais impostos e eu corrijo semana que vem. Isso é quase tributário 2. Eu vou dizer que se vocês souberem isso, vocês sabem o coração do tributário 2. Tá? E podem ver que não é muito difícil, só tem que acertar o verbo e o complemento. Se vocês acertarem o verbo e o complemento, acertaram tudo. Aí você sabe fato gerador, sabe base de cálculo, natureza, sabem tudo. Então, eu pediria, gentileza, assim, tentem fazer um pouco em casa, batam cabeça, acertem, errem, olhem os verbos. Onde é que eu vou achar os verbos? Os verbos estão na Constituição. Se sair da Constituição, provavelmente tem alguma coisa errada. Tá? Então, os verbos, a dica é, estão na Constituição. E o complemento também.
porque tudo sai da construção. Então, a gente monta essa matriz aí partindo da construção. Tá bom? Então, encerramos por hoje. Voltamos na terça. Foi muito legal hoje. E aí, terça-feira que vem, voltamos. Tá bom? Um bom dia a todos. Professor, já tem a lista da aula? Ah, é, a lista. Tem que botar essa lista. Eu vou botar essa lista hoje. Obrigado por ter me lembrado. Eu ia até esquecer, sabia? Deixa eu botar hoje, então. Obrigado. Tchau, tchau. Imagina. Tchau. Tchau.